Vamos à palavra? Vamos à palavra de Deus. Pedir auxílio ali ao pastor Cássio para colocar na tela o versículo bíblico. Eu vou ler só um versículo para nós meditarmos um pouquinho. Se der tempo, a gente começa a falar um pouco sobre os outros versículos. Lucas 9 e 23. Se você não tem a Bíblia aí, pega a Bíblia lá no quarto, lá na sala, ou se está aí no porta-luva do carro, pega a Bíblia e lê comigo esse versículo que nós vamos falar um pouquinho a respeito dele nesta noite. Uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para a nossa alma. Lucas 9 e 23. Inclusive, essa palavra de Jesus, ela é citada nos 3 evangelhos. Você pode procurar lá em Mateus, em Marcos e também aqui em Lucas, né? Diz assim, ó, Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Esse é o texto que eu quero enfatizar com você nesta noite. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que o Evangelho ele é simples, embora ao mesmo tempo tão extraordinário e tão maravilhoso que as nossas mentes não conseguem alcançar todas as nuances, a amplitude desta maravilhosa graça. E nós continuamos buscando, aprendendo, buscando aos pés do Senhor, na leitura bíblica, no estudo. Nós queremos aprender cada vez mais a respeito do nosso Senhor. Também o Evangelho, ele é reconfortante. Nesses momentos de dificuldade, de angústia, o Evangelho é reconfortante, traz palavra de ânimo. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser contundente contra o pecado e contra a carnalidade. Este é um momento na vida de Jesus e dos apóstolos que Jesus traz uma palavra um pouco mais contundente para eles. Ele traz uma mensagem que à primeira olhada parece dura, parece que está chamando a atenção deles. E isso veio ao meu coração também neste momento. O Senhor começa a falar com os discípulos e ele explica para eles as coisas que iriam acontecer. Na epígrafe do texto, nos evangelhos, vai dizer, Jesus prediz a respeito da crucificação. Está explicando aos discípulos que aqueles que estavam junto com ele não iam passar somente por bonanças e mil maravilhas, mas teriam momentos difíceis. E aí, sabendo dessas coisas, que ele lança esta palavra, este desafio, começa dizendo, se alguém quer vir após mim. Interessante esse início da frase. Jesus está dizendo aqui que o Evangelho não obriga ninguém a seguir. Aquilo que nós pregamos como igreja, que nós entendemos como palavra de Deus, não obriga ninguém a seguir por este caminho. Claro que depois de compreender a mensagem da cruz, você decide seguir e o Espírito Santo é que faz essa obra de convencimento. Mas aqui Jesus está dizendo, se você quiser vir após mim, envolve uma decisão pessoal. Para começar a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a tomar a decisão pessoal na sua vida. Se você vai seguir a Jesus em meio às pandemias e às lutas que vierem, ou se você não vai segui-lo. É uma proposta simples, 2 escolhas. Segue a Jesus até o céu ou não segue. Quem quiser, segue. E aquele que decidir seguir tem algo que ele precisa cumprir. Veja, talvez você que esteja me assistindo aí, seja um filho de um crente, nasceu em um lar cristão, é um adolescente, um jovem, uma criança mesmo. É necessário que você tome a sua própria decisão de seguir ou não a Jesus. Os pais não tomarão a decisão por você. No arrebatamento, não dá para ir agarrado junto com o pai, junto com o pastor, junto com o obreiro da igreja.
É preciso decidir. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado, não é outros que decidem por nós, é seguir a Cristo por decisão pessoal, por amor, por entendimento do Evangelho, por desejo de subir para o céu no arrebatamento, desejo de não ir para o inferno com aqueles que estão perdidos, destinados a ele, o diabo e seus demônios. Uma decisão pessoal. Como está a sua vida, a sua conduta como alguém que decidiu seguir a Cristo? Está sendo condizente com a decisão? Ou está levando de maneira falsa, desequilibrada? Se alguém quiser vir após mim, veja, é um pedido, um convite, não para que alguém viesse se aproveitar daquilo que Jesus poderia oferecer no mundo natural. E aí muitas pessoas têm entendido errado. Eles querem segui-lo para ganhar muitas coisas, para ser muito abençoados em vários aspectos da vida. Vir após mim é um significado de rendição, de humildade em segui-lo. Jesus não convidou ninguém para vir ser seu Senhor. Ou seja, nós não somos senhores de Cristo. Nós não somos aqueles que enviamos Ele para fazer aquilo que nós queremos. Não, nós somos servos de Cristo, servos de Deus. Nós estamos após Ele, seguindo no caminho que Ele já percorreu, um caminho maravilhoso que leva para o céu. Decida-se. Se você quiser vir após mim, então segue as instruções. Quem não quer, já para por aqui. Quem já não tem certeza de estar disposto a sofrer, por aqui ele já, não, acho que isso não é para mim, eu não quero seguir. Parece que é muito difícil. Parece que não vale a pena aquilo que está sendo oferecendo por aquilo que eu vou sofrer. Alguns personagens bíblicos chegaram no momento de decisão e escolheram errado. Tinha um que ele tinha a bênção da primogenitura e ele decidiu negar a primogenitura por um alimento que parecia saboroso. Teve outro que ele tinha o reinado sobre a nação de Israel e ele decidiu negar a bênção de Deus sobre o seu reinado para se deitar com a mulher do próximo que ele viu da sua sacada. Teve outro que ele tinha a presença de Deus andando com ele na viração do dia, todos os dias, mas ele resolveu trocar isso por uma fruta que parecia apetitosa. Qual é a decisão? Decisão pessoal. Quem não quer, por aqui ele já para, ele não prossegue. Se você já tomou a decisão, eu decidi, eu quero seguir a Jesus. Eu vou me esforçar. É claro que o Senhor nos ajuda, mas nós vamos nos esforçar. Então, vem a primeira instrução de Jesus: negar a si mesmo. Se nós estamos dando atenção e crendo num evangelho que prega decidir a Cristo e não negar-se a si mesmo, estamos ouvindo um evangelho errado. O evangelho prega a negação de si mesmo. E com isso, todos aqueles valores, aqueles anseios da nossa alma carnal e limitada terrenamente, são deixados de lado. É necessário negar a si mesmo, negar ao seu orgulho, negar aos seus desejos mais íntimos da sua alma, que direcionam para o mundo carnal. Negar. A negação é difícil, nós não queremos. Nós queremos ser agraciados, nós queremos ter prazer, nós queremos aquilo que enche de felicidade momentânea. E Jesus está dizendo que é preciso se negar, é preciso segui-lo, negar os desejos, deixar de lado as coisas que fazem bem para a minha carne, que me enchem de satisfação. Se eu decidir seguir a Cristo, eu preciso agora analisar todos os aspectos da minha vida e ver o que é necessário eu negar para continuar firme nos caminhos do Senhor. Porque se eu não negar algum desses aspectos, significa que eu não estou seguindo da maneira correta.
que eu estou apenas entrando no caminho e me desviando dele. O Evangelho exige negação, negar os próprios desejos, seguir a Cristo e não mais os anseios da nossa própria carne. Muitas vezes significa negar os nossos próprios objetivos, objetivos de vida que nós temos. Em muitas situações requer esta negação. Veja, nós às vezes queremos submeter o Senhor aos nossos objetivos pessoais. Queremos submeter a igreja aos nossos desejos e anseios particulares, humanos. Queremos colocar o Senhor a serviço das coisas que são para nós mesmos. E aqui está dizendo que é para negar. Negar, deixar de lado. Começar a seguir a orientação do Mestre. Começar a ouvir qual é o anseio do Espírito Santo comunicando à nossa alma. O que ele requer de nós neste momento de pandemia? O que ele requer da igreja neste momento de dificuldade? Neste momento em que o arrebatamento está próximo, será que nós temos realmente negado os nossos anseios, os nossos objetivos pessoais? Ou continuamos caminhando na mesma linha que talvez não leve ao céu? Cada dia, mais um passo nesta caminhada, que se comparando à eternidade, ela é tão pequeno o espaço que nós temos para caminhar nesta terra. Negar a si mesmo. Sabe, às vezes o Espírito Santo comunica conosco. Às vezes ele usa pessoas para falar conosco. Às vezes ele usa o cônjuge, o nosso pastor, a sua palavra ele sempre usa. Para dizer algo a mais que ele requer de nós, que nós precisamos negar para desfrutar de uma comunhão perfeita com ele, para agradá-lo, para ser mais frutífero na sua obra. Mas às vezes a gente deixa de lado. O Espírito Santo começa a falar e nós o ignoramos. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me submeter. Eu não vou deixar de lado o meu conforto, aquilo que me dá prazer, para fazer tal coisa, para agradar ao Senhor. Coisinhas simples como uma oração pela madrugada, como um dia de consagração de jejum, como participar em um culto presencial na igreja, como falar do amor de Deus para um amigo do trabalho, para um vizinho, falar de Jesus para o filho, para os filhos. Coisas pequenas. Negar a si mesmo é o que Jesus instrui. Sabe, nós precisamos ler este texto, esta palavra maravilhosa, e lê-la para nós mesmos, não para o fulano. Ah, pastor, fulano não deixa os seus prazeres carnais. Fulano assim, fulano assim. Não, é para nós. Esta palavra, ela fala primeiro aqui, com aquele que está lendo, e o Espírito Santo vai trabalhando. Nós precisamos negar, morrer para este mundo. É para nós esta palavra. Talvez você esteja pensando, poxa, como eu queria que um fulano de tal estivesse assistindo esta pregação. Depois até você pode enviar o link para ele. Mas neste momento a palavra é para você. Analise a sua vida. Peça auxílio ao Espírito Santo para começar a analisar cada ponto da sua trajetória em que é necessário negar a si mesmo, descer do pedestal, se humilhar verdadeiramente diante de Deus e pedir misericórdia e dizer, Senhor, eu quero te servir de corpo, alma e espírito, completamente. Nós temos o costume de chamar as pessoas à frente quando querem aceitar a Jesus. E essas pessoas vêm à frente, aceitam a Jesus, confessam Ele como único Salvador, único e suficiente Salvador das suas almas. E aí, quando eles viram as costas e saem, se distanciando do púlpito, eles voltam a ser os senhores das suas próprias existências. E não deixam que o Senhor seja realmente o Senhor da sua vida. Não cometa esse erro. Busque em Deus a direção para cada pequeno passo que você for tomar. Para cada decisão que você precisa tomar. Negar a si mesmo e seguir a vontade do Senhor. Sabe? A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que nós mesmos poderíamos planejar. Então confie, se entregue. Mas neste momento está dizendo,
Se quiser vir após mim, decisão. Negue-se a si mesmo, quebrar o orgulho, os desejos. Tome cada dia a sua cruz, a cruz diária. Jesus estava explicando aqui aos discípulos que ele seria crucificado. Estava explicando para eles, eu vou em direção à cruz, então tomem a cruz e venham após mim. Isso tem um ensinamento para nós também, que não queremos sofrer por amor do Evangelho, não queremos sofrer por amor de Cristo. Jesus seria crucificado, a cruz era um castigo para aqueles que eram condenados no Império Romano, era uma ofensa, ia tirar toda a moral daquele homem, para que todos vissem que ele era indigno. É essa proposta que Jesus estava trazendo aos apóstolos, aos discípulos naquele momento. Pegue a sua cruz. Esteja disposto a ser considerado indigno pela sociedade. Aleluia. A não ter moral perante os seres humanos, mas a ter um galardão no céu, uma vitória no fim da sua vida. Aleluia. Tome a cruz diária e siga-me. Negue este mundo. A cruz diária é ser crucificado com Cristo, é morrer para este mundo. Sabe, Paulo disse assim numa das suas cartas, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tome a cruz diária, é ser crucificado com o Senhor. Não confunda as coisas, não pense que a sua cruz diária é a bênção que Deus te deu o seu cônjuge, é a bênção que Deus te deu a sua família, é a porta que Deus abriu o seu trabalho, o seu emprego, não. Isso são tarefas, são necessidades de nós continuarmos trabalhando, enfrentando, melhorando. A cruz diária é a oposição do mundo, a oposição do inferno. Essa é a nossa cruz diária. Precisa tomar a cruz, estar disposto a carregá-la. Eu lembro nesse momento do exemplo dos 4 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. 3 deles foram colocados em uma posição que eles precisavam decidir. Se eles se prostrariam à estátua ou se eles permaneceriam firmes diante do Senhor. O que eles fizeram? Permaneceram de pé. Naquele momento dá a entender que eles estavam dispostos mesmos a morrerem. Eles não estavam nem esperando, talvez, que o Senhor iria livrá-los da fornalha. Eles estavam dispostos a realmente morrer por amor ao Senhor. Será que nós estamos com esta convicção, com esta fé? Decida-se, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Seguir o Mestre. A decisão de seguir o Mestre é a melhor decisão que você pode tomar na vida. Mesmo tendo que mortificar os desejos carnais, mesmo que tendo sofrer a oposição da carne, do mundo, dos demônios, mas é a melhor decisão que você pode tomar na vida. Siga a Jesus. Deixar tudo aquilo que nos prende de lado, os pecados, bens materiais, a incapacidade pessoal, as nossas próprias idiosincrasias, deixar de lado. Seguir é andar como ele andou. Ele andou amando as pessoas, curando os enfermos, servindo aqueles que estavam ao seu redor, pregando o Evangelho. E ele continuou andando até vencer a morte e ir para o céu. Seguir a Cristo não se limita a esta vida terrena, mas nós vamos segui-lo até o céu. Quão maravilhoso é este desejo e esta decisão para um ser humano tomar. Seguir a Cristo até o céu não para aqui nesta terra, vai até que nós sejamos arrebatados. Sabe, um determinado obreiro, diácono, primeiro mártir que é relatado, Estevão, diz que quando estavam apedrejando ele, ele começa a olhar para os céus, ele começa a ver os céus abertos. E ele foi recebido nos céus, foi para junto de Cristo. Seguir a Jesus é mesmo quando chega a enfermidade, nós sabemos para onde estamos indo. Não há desespero, não há angústia, nós sabemos o que está preparado para nós.
Nós vamos seguir a Cristo aonde Ele está nos preparando lugar e breve vem nos buscar. Decida-se, negue a si mesmo, tome a sua cruz diária e então siga a Jesus. Eu faço um convite a você nesta noite. Siga a Cristo. Eu faço um convite a você nessa noite. Reorganize a sua vida, as suas prioridades, analise aonde você pode melhorar para seguir a Deus, seguir ao Senhor de fato, seguir a Jesus de verdade. Não apenas à distância, não segui-lo de longe, com as restrições, não, segui-lo por inteiro, andar juntinho, em comunhão com Ele noite e dia. E quando está perdendo a comunhão, você procura falar com Ele através da oração, através da leitura da sua palavra, e você segue de perto e não de longe. Eu te convido a seguir a Jesus, porque você não vai se arrepender. O apóstolo Paulo tomou essa decisão, embora uma situação que ele teve um grande testemunho, uma grande mudança na sua trajetória, mas ele tomou a decisão de seguir ao Senhor. E em determinado momento ele fala para os irmãos que ele escreve a carta: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia para onde ele estava indo, ele não tinha dúvidas. Então ele disse: vocês podem me imitar, vocês podem me seguir, porque eu estou seguindo um que é maior do que eu. Siga a Cristo. Não siga aqueles que prometem coisas por aí. Não siga aqueles que não têm poder para cumprir com a sua palavra. Não siga seres humanos, por maior o cargo ou melhor a oratória que tenham. Siga a Jesus, siga a Cristo. Decida-se, negue-se, tome a sua cruz e siga a Jesus. É um propósito, é necessário esforço, mas o próprio Jesus, Ele disse que estaria conosco nos ajudando. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse aos discípulos: eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo, Ele comunica-se conosco diariamente para nos ensinar por onde devemos andar, aonde é a decisão correta. Basta que você comece a conhecer a voz dEle, entender a maneira com que Ele fala conosco. Você está disposto a segui-lo? Eu estou. E você? Esse é o texto que veio ao meu coração para compartilhar com você nesta noite. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, já tomaram a decisão. E sabe, nesses dias de opressão, de pressão, de perseguição, começa a titubear os pensamentos. Começa a entrar uma frieza, uma mornidão espiritual. Parece que a gente vai se afastando do Senhor. Parece que dobra os joelhos, não tem mais força para orar. Eu te convido nesta noite a reafirmar os propósitos. Reafirmar a sua decisão pessoal de segui-lo. Não importam as coisas que venham tentar atrapalhar. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Ele prometeu que vem nos buscar. Posso orar com você? Posso orar com você? Aonde você está, feche os teus olhos. Se você quiser dobrar os joelhos, faça isso. Fale com as suas palavras com o Senhor. E eu vou orar aqui. Senhor, nós renovamos agora diante de Ti o nosso propósito de seguir ao Senhor até o fim da nossa existência nessa terra e futuramente no céu. Nos ajuda a negar tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Os nossos anseios, desejos pessoais, a carnalidade, as impurezas da humanidade. Nos ajuda, Senhor, nos dá ânimo e coragem para realmente tomarmos a cruz e não desistirmos com as afrontas, as perseguições, os levantes de Satanás contra nós. Nós queremos Te seguir de verdade. Nós queremos andar diariamente contigo, andar com o Senhor em novidade de vida. Nós queremos Te seguir até o céu. Queremos ir para lá. Que não venhamos trocar por nada neste mundo a Tua presença. Eu Te agradeço, porque sei que Tu estás aqui
e tu estás visitando o teu filho, a tua filha lá na casa. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém.